paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, chegamos no final de 2011 e estamos mais perto da volta de Cristo. É muito bom estar aqui no mundo, né? É muito bom estar aqui no mundo. Esse mundo é muito gostoso. Por isso que quando a gente fala da volta de Cristo, quase não te ouve amém. Não adianta. Vocês não querem que Jesus volte. É? Então quero ver isso aí. Quero ver junto de vocês. Jesus volta. Jesus volta e acaba com o sonho de muita gente. Até no casamento, né? Jesus volta lá no céu, não tem casado, não tem, né? Marido, esposa. Queridos, o ano 2011 foi difícil para uns, duro para outros, mas o Deus foi o mesmo para todos nós. E a Igreja de Jesus caminha assim. Nós estamos inseridos numa sociedade, numa nação, e nós cantamos há pouco um cântico que fala na frase: Senhor, sara a nossa terra, né? Sara esta nação, se não me engano. E certamente essa frase é com base no texto de Crônicas 7,14, mas só está dizendo para pedir que o Senhor sara a terra. Mas o texto diz que ele sara, desde que haja o quê? Se o meu povo, né? Ou seja, então, se houver humilhação do seu povo, se houver confissão de pecados, se houver entrega de vida, se deixar que o Senhor de fato seja Senhor da nação, realmente aí o caminho é para sarar. Mas ao longo dos séculos temos visto a humanidade caminhando por caminhos totalmente contrários a Deus. Em contrapartida, como a palavra do Senhor diz que aonde abunda o pecado, superabunda a graça. Amém ou não? No meio de toda a corrupção, de toda a promiscuidade, de toda a devastação que o mundo caminha, pessoas também têm alcançado a graça do Senhor, a graça de Jesus. Queridos, e para isso nós temos que celebrar o Senhor. Quantos aqui de vocês, ou será que nós, preste atenção aqui, né? Você já deu um pulo? Deixa eu mudar a pergunta. Seja sincero, somente os jovens, né? As pessoas aí que gostam de futebol, seja sincero. Quantos de vocês já deu um pulo quando o seu time fez o gol? Não vem com essa não, que muita gente fez isso. Esse, né? Até aqui na brincadeira, né? É assim? Quantos de nós, aí eu me incluo também, já deu um pulo só em pensar no nome de Jesus? Já aconteceu comigo uma vez isso, mas deveria ser sempre. O povo de Deus é um povo que deveria jubilar diante do seu Deus. Irmãos, eu quero trazer uma palavra aqui, não minha, mas palavra de Deus, que nós vamos ler já, em que fala de fato de celebração e adoração. Nós estamos chegando no final, no último dia do ano 2011, nada melhor do que a Igreja do Senhor Jesus espalhada pela face da terra. Em alguns lugares da terra já estão em 2012, mas chegar no último culto e glorificar o Senhor pelo que Ele é, não somente pelo que Ele faz ou pelo que Ele fez, mas pelo que Ele é. E é preciso ter uma consciência disso. Mas a adoração ao Senhor do povo de Deus se perdeu pelo tempo de tal forma que falarmos, pregarmos sobre celebração e adoração em algumas igrejas é um pouco difícil, né? E somente nós que somos tradicionais, conservadores, e não tem nada a ver
jubilar o Senhor, glorificar o Senhor com denominação, com placa de igreja. Não tem nada a ver isso. Adoração ao Senhor não é propriedade de nenhum grupo religioso evangélico. Simplesmente aquele que conhece a Deus, aquele que tem experiência com o Senhor, deve jubilar ao Senhor. Amém? Esses povos não fazem parte. Deveriam até fazer. Eu fico muitas vezes, durante a minha estada aqui, no período que eu estive com os irmãos, eu sei que em alguns momentos eu falei sobre isso, sobre adoração, preguei sobre adoração, mas eu quero trazer hoje, nessa última noite, nesse último culto de 2011, na Igreja Batista Centenário, a palavra de Deus que fala sobre isso. É um salmo que vocês conhecem, talvez alguns conheçam até de cor. É o Salmo 100. Salmo 100. Abra lá sua Bíblia no Salmo número 100. O texto diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, ou todos os moradores da terra. Vamos falar todos juntos esse primeiro versículo, que é igual para todos, né? Vamos lá? Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Isso. Servir ao Senhor com alegria, apresentar diante dele com um cântico. Sabem que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez, e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. E a Igreja do Centenário diz: Amém. Amém. Pai querido, estamos a começar de mim, Senhor, o coração totalmente submisso à tua santidade, à tua soberania, à sua palavra, ao teu Espírito, Senhor, que paira aqui conosco e habita em nós. E para isso queremos ouvi-lo. O Senhor fala no nosso coração, nos ensinar, nos conduzir, e que saibamos a exaltar o seu nome, a jubilar diante de ti. Em nome de Jesus que oramos, amém. Irmãos, o texto fala celebrar com alegria ou júbilo. Eu tive cuidado, irmãos, de analisar muitas palavras desse texto na sua língua original, na sua escrita original. É impressionante o que traz essas palavras no seu significado. Eu perguntei aqui para vocês se alguém aqui já deu um pulo quando fala em Deus ou quando fala sobre Deus. Alguém já fez isso? E todos os verbos que estão aqui, queridos, nesse texto, os verbos, eles estão no modo imperativo. Você que já esteve na escola, ou ainda está, sabe que modo imperativo significa o quê? Hein? O quê? Gente, uma ordem, né? Isso, uma ordem. E essa ordem, ela é expressa no Senhor. E outra coisa, irmãos, quando essa palavra júbilo, ela expressa de fato uma alegria, com cânticos, com entusiasmo, com barulho, né? Ela expressa isso. E o texto fala: façam isso diante do Senhor. Sabe, irmãos, que o povo de Deus, ele foi criado, ele foi originado com louvores. O povo de Deus, ele foi criado para louvar. O povo de Deus, ele foi criado para cantar, jubilar com alegria. Ele foi criado assim. Lá no deserto, quando
libertar o povo da terra do Egito. Uma das frases que Deus mandou dizer a Faraó, mandou Moisés e Arão dizer a Faraó, falou o seguinte: deixa sair o meu povo para que celebre a mim uma festa no deserto. Começou assim, irmãos, o desejo de Deus, ensinando o povo: cante para mim, eu quero ouvir suas vozes de júbilo para mim, porque eu mereço, eu sou digno disso. Vocês não deveriam abrir a boca para louvar, para cair, para expressar algo nenhum sobre mim, porque vocês não seriam dignos disso, mas eu agracio vocês, eu abençoo vocês, agora estou no meio de vocês, vocês são os meus filhos, façam isso, eu quero ouvir júbilo de vocês. O povo de Deus foi criado assim, queridos. E ele diz: celebrai com... Não fale bem forte. Celebrai com júbilo ao Senhor. Celebrai com júbilo ao Senhor. Depois que o povo foi para o deserto, começou a peregrinação, Deus falando, o povo muitas vezes obedecia, o Senhor vinha com a sua graça, consertava, foram disciplinados. De repente, no meio do deserto, no meio do povo, sai e se constrói um tabernáculo. Lembra disso? Na história, o Senhor constrói um tabernáculo, depois passa aquele tempo todo, o povo de Deus entra em Jerusalém e vai pela história, e Davi então projeta um templo ao Senhor, que Salomão é que completa essa construção, e tem aquele templo majestoso. Esse salmo, queridos, ele foi feito, né? Ele foi assim, produzido, essa poesia, com base no costume que Deus havia dado ao povo de Israel. Toda vez que eles fossem entrar no templo, eles deveriam entrar cantando com brados fortes. Imagine a cena. Imagine a cena. Dá para imaginar a cena, querido? Aquele povo, todo Israel, quando fosse entrar no templo na hora da adoração, 3 vezes por dia, tinha que entrar cantando pelas portas em alto brado. E em muitos lugares, regiões distantes, ouviam os grandes cantos de louvores a Yahvé, que é esse Deus que está aqui presenciando o seu coração. Imagine a cena. Imagine você lá. Gostaria de estar lá? Hein? Entrando nas portas do templo. Meus irmãos, o templo, ele significa a presença de Deus. No Antigo Testamento, o Senhor, desde o tabernáculo, aliás, nós precisamos entender algumas coisas. Existe durante muitos anos uma consideração especial ao templo, parede, e hoje nós sabemos, revelado, o Senhor nos revelou, através de Jesus Cristo, que o templo de Deus é a sua igreja, é o seu povo. Amém ou não? Mas ali já estava figurando, Deus representando isso. No Antigo Testamento, muitas coisas, o apóstolo Paulo fala isso, foi para exemplo nosso. Quando de fundo, Jesus revelou o Antigo Testamento. Então, o templo construído, o templo significava a presença de Deus. E meus irmãos, aquele templo tinha aquelas entradas, a pena que eu não pude trazer aqui uma foto com alguns compartimentos. Mas acho que você deve ter visto ali algumas fotografias. Se você entra na internet, por exemplo, escreva lá Templo de Salomão, que você vai ver algumas imagens de reconstrução, né? A tentativa de reconstrução conforme as escrituras. E dá para se fazer isso, o computador faz isso. E é coisa maravilhosa, né? Eu vi um vídeo, inclusive, uma animação sobre o Templo de Jerusalém, e desde a entrada, né, dos átrios, e vai entrando assim aquele pátio enorme, lugar de consagração, depois entra nos santos, depois do Santo dos Santos, e lá dentro do Santo dos Santos tem, ou tinha, né? O quê? A arca do quê? A arca da aliança, do concerto. E aquela arca ficou lá muito tempo, e ninguém poderia tocar naquela arca, né? Quando ela foi ainda construída, foi produzida na época do tabernáculo.
uma ocasião, se você lembrar bem da história, eles caminhando com a arca, e as pessoas eram pessoas escolhidas para carregar aquela arca, e em determinado momento na carruagem a arca ia caindo, e alguém foi, né? Não pode cair não. Se você ou eu estivesse em Israel, faria a mesma coisa. E o que aconteceu com aquela pessoa? Morreu, né? Que coisa. E tão santa que era. Era representando justamente a presença de Deus. Dentro daquela arca existia o quê? Duas coisas. Isso, né? Tinha mais uma coisa, são duas vezes. Um potinho, né? E potinho do maná, um pouquinho do maná que caiu lá na ocasião, né? Ali dentro, um testemunho, arca do testemunho, arca do conselho. Mas querido, então aquilo significava a presença do Senhor. Por conta disso, né? Deus ensinou aquele povo: na minha presença vocês têm que me adorar, jubilar comigo, com alegria. Queridos, templo, eu disse, significa o quê? Presença? Presença de Deus. O Novo Testamento fala que nós somos esse templo, o templo do Espírito Santo, onde habita o Espírito Santo. Toda aquela estrutura que nós vemos no Antigo Testamento, daquele templo maravilhoso, que me parece que já foi, parece não, é verdade, já foi uma das grandes maravilhas do mundo antigo. Aquele templo majestoso, que foi delineado por Davi, e o Espírito Santo também, Deus também falando algumas, como é que deveriam construir parte por baixo daquele templo, toda aquela estrutura, preste atenção no que eu vou dizer, toda aquela estrutura, no Novo Testamento, é Ele e você.